Seja bem-vindo a mais um Conto de Bulhões. A história de hoje irá te arrepiar. Prepare-se. Leopoldo de Bulhões. Sexta-feira, lua cheia. E algo sobrenatural está para acontecer. A história que eu vou narrar agora aconteceu há muitos e muitos anos atrás, na época do Brasil colonial, na época em que o Brasil utilizava a mão de obra de negros vindos da África e que passavam de mão em mão como se fossem patrimônio das famílias que aqui viviam. João era escravo. Sua mãe trabalhava na casa grande como cozinheira, o pai no canavial. E João tinha a obrigação de cuidar do filho do patrão. E Maurício aprontava coisas terríveis somente para ver o pobre do João castigado. João a tudo suportava. Os meninos, ao bem da verdade, tinham a mesma idade, mas tinham sortes diferentes. Maurício era o filho do dono de tudo, Coronel Antônio Bento. João era o escravo da casa. Certa noite, no ponto mais alto da maldade de Maurício, ele resolveu fazer uma coisa cruel com João. Saiu da casa grande à noite, iluminado apenas pela luz da lua, foi até o curral e soltou o cavalo que seu pai mais gostava. Cavalo esse que tinha que ser cuidado pessoalmente por João. Na manhã seguinte, o dono da fazenda resolveu sair em montaria. E qual não foi a sua surpresa ao perceber que dentro do cocho não havia cavalo? Chamou imediatamente João, que atordoado não soube explicar para o patrão aonde havia parado o garanhão. O patrão, muito nervoso, deu a João 1 hora para que encontrasse o seu cavalo. João procurou, revirou, finalmente João conseguiu achar o cavalo e levou-o para o patrão, que falou que assim que retornasse, ia ter uma conversa com o João. João sabia que a tal conversa nada mais era do que um castigo. E assim foi. O patrão chegou do passeio e, com o arreio que conduziu o cavalo, castigou João cruelmente e depois mandou a escrava jogar água com sal para não infeccionar, mas na verdade era para que João sentisse mais dor ainda. Passados 2 dias, Maurício aprontou novamente. Dessa vez, ele queria muito mais do que ver João ser chicoteado. Ele pegou o cavalo, deu um jeito de espantar o cavalo, assustar o cavalo, para que o cavalo saísse em galope. Na manhã seguinte, novamente, João foi chamado à presença do patrão. O patrão, muito sem paciência, começou a agredir João ali mesmo, na frente da família, na frente da esposa e do Maurício. Maurício tinha um sorriso escondido no olhar, e João humildemente cedeu seu corpo aos açoites do patrão. Como doía profundamente no coração de João aqueles açoites. Como João se lamentava nas madrugadas por ter uma vida tão cruel, nem os afagos da mãe, nem os carinhos do pai tiravam aquela dor do seu coração. Mas Maurício, em seu quarto, arquitetava mais um plano cruel para que João fosse castigado. Maurício sentia por João um ódio tão grande e tão sem sentido que era estranho. Como poderia haver uma pessoa tão cruel assim? Na verdade, Maurício tinha puxado os seus. E quem puxa os seus, Maurício então arquitetou. Faria algo para que o cavalo sumisse na chapada. Assim, o castigo seria bem pior do que das outras vezes. Maurício então colocou seu plano em ação. O cavalo, enlouquecido em disparada, saiu-se a galopar. No dia seguinte, o patrão chamou João, com sangue nos olhos. João tremia
pois sabia que o seu fim estava próximo. O patrão deu meia hora para que João encontrasse o cavalo. João, já ciente da sua sina, saiu a procurar o animal, mas sem muita empolgação. E não é que o animal novamente havia voltado, auxiliando assim João? João entregou o cavalo ao patrão, e o patrão falou que naquela noite João seria castigado de uma forma que ele nunca mais deixaria o alazão fugir. João sentia um aperto no coração. A mãe de João chorava. O pai mal conseguiu trabalhar. Que sina era aquela do filho, que sofria tanto na mão do patrãozinho? À noite, já quase chegando à meia, o patrão então chamou João, levou-o até uma cova que havia cavado, e essa cova havia sido cavada perto de um formigueiro. Pegou o mel, jogou da cabeça abaixo de João, mandou que João entrasse no buraco e enterrou até o pescoço, todo bisuntado no mel, tomando cuidado de fazer um rastreio para que as formigas mordedeiras achassem João. Aquele era o fim de João. E João olhava para o céu, e João via a lua, e João clamava aos céus, aos deuses africanos, que abrissem a sua tenda para recebê-lo, pois João tinha certeza que daquela noite ele não passaria. João percebeu quando as formigas foram se aproximando, e as formigas começaram a mexer no melado que estava misturado com a terra. João fechou os olhos e clamou a Zambi que o protegesse e que fizesse ele sentir pouca dor nessa passagem desta vida para outra. Ao fechar os olhos, João não percebeu que uma luz muito forte irradiava sobre todo o seu corpo, afastando assim as formigas. No dia seguinte, o patrão, acompanhado pelo filho maldoso, foi até aonde havia enterrado João. Queria ver o que tinha sobrado do negrinho. Quando lá chegou, percebeu João de uma forma diferente. João estava iluminado e as formigas em nem um fio de cabelo de João havia mexido. Nesse momento, ao ver aquela situação, o coração do patrão derreteu-se como se fosse uma manteiga. O patrão ajoelhou-se diante de João e pediu perdão por tudo aquilo que ele havia feito. Olhando para o filho com ira, por ter chegado naquele ponto de crueldade, ele falou: a partir de hoje, você será um missionário de Cristo. Você será um padre, que é para ver se aplaca toda essa sua maldade. E assim aconteceu. Maurício virou padre, João ganhou a liberdade juntamente com sua mãe e seu pai, e passaram a ter uma vida um pouco melhor do que haviam tido naquela fazenda. Ao ir embora, apenas com uma trouxinha de roupa, João, sua mãe e seu pai nem sequer olharam para trás, pois se olhassem para trás, iam recordar toda a dor que haviam passado naquela fazenda.